Ok, vamos lá. Seja P igual a 2 vezes x elevado a meio vezes y elevado a meio, uma função de produção com dois insumos de quantidades x e y. Se os preços unitários dos insumos forem 1 e 2, qual a combinação de insumos que maximize a produção se afirma que Arcar com um custo de 15? Então, eu quero maximizar a produção. Então, já tenho a função produção aqui, que depende de x e de y, mas aí os insumos, né, o x e o y, tem uma limitação aqui de gasto, né, que é o preço de cada insumo é 1 e 2, e o custo, o gasto, a limitação é 15, vou chamar de 15 reais aqui. Então, a quantidade, né, dos insumos é x. Então, se eu usar uma quantidade x, o gasto que eu vou ter é só você multiplicar pelo valor, né? Então, é x vezes o valor desse insumo. É o gasto que eu vou ter com ele. Mas, se eu usar a quantidade y do segundo insumo, eu vou pegar y, a quantidade desse insumo que eu vou usar, vezes o preço dele, 2. Então, por exemplo, se fosse 3 insumos x, ia ser 3 vezes 1, né? Aí seria 3 reais o gasto. E se fosse 5, ia ser 5 vezes 2, ia dar 10 reais de gasto. E esse gasto tem que ser 15 reais, né? A combinação dos dois aí. Então, x vezes 1x, 2 vezes y, 2y, igual a 15. Aí, como eu vou usar o método de Lagrange, eu vou deixar na forma padrão aqui, que é deixar a restrição sempre igual a 0. Então, traz o y para o lado esquerdo. Aí, isso aqui é a nossa restrição de x, y, tá? Bom, dito isso, a gente vai montar a nossa função lagrangiana, né? Tem esse formato aqui. Deixa eu ajustar aqui. No caso aqui, na verdade, vamos ajeitar aqui. Eles deixam o processo aqui, deixa a constante de fora, apesar que não vai fazer tanta diferença. Então, a função g, que é a restrição, ela é só a parte da função, a constante, né? Ficou aqui do lado direito. Ela vem para o lado esquerdo, né? Troca o sinal. Aí fica só o número aqui, né? Que seria esse C aqui. Então, eu tiro o C aqui da minha função restrição, tá? Então, só seria a parte variável, né? E F seria a função que eu quero maximizar, tá? Ou minimizar, se for o caso. Então, no nosso caso, a função P, né? No nosso caso, é a função P, que é igual a 2, né? Então, 2 vezes x elevado a meio, vezes y também a meio. Então, ó, a nossa função lagrangiana vai ser xl, que depende de x, y, e desse parâmetro lambda aqui vai ficar 2x05 y05 menos lambda vezes, aí vai ser a nossa função g, né? Então, x mais 2y menos a nossa constante, que no caso é 15. Pronto. Agora é desenvolver aqui. Vamos dar uma ajeitada aqui.
x elevado a meio, elevado a meio, é igual a menos lambda vezes x mais 2 vezes y vezes lambda menos peraí, que é menos, né? É menos lambda, então menos 2 vezes, fazendo distributivo aqui, né? Menos lambda x menos lambda vezes esse vai dar menos 2 y vezes lambda, menos lambda vezes menos 15 vai dar mais 15 lambda. Então essa é a nossa função lagrangiana, certo? O primeiro passo é achar os pontos críticos. Aí aqui é como se fosse uma função de 3 variáveis comum. Para achar os pontos críticos, a gente calcula as derivadas parciais e iguala a zero. Então, no caso aqui, calcular a derivada em relação a x primeiro. Então, esse termo aqui depende de x. Aí, o 2 e o y vão ser constantes aqui. Então, vou usar a derivada aqui de x elevado a uma constante, né? Então, desce o meio multiplicando e diminui uma unidade. Bom, o meio desse aqui multiplicando o 2 vai ficar 1, né? Então, o 2 some aqui, fica x meio menos 1, fica menos meio. E a constante y mantém. A derivada de menos lambda vezes x é menos lambda. E o restante não depende de x, então a derivada vai ser zero. Aí faz ly, mesmo raciocínio aqui. Agora o 2, x vai ser constante. O meio desce multiplicando, quando multiplicar com 2 vai dar 1. Então a constante x 0,5 fica y elevado a meio menos 1, então fica menos meio. Esse termo depende de y, então o 2 e o lambda são constantes, então fica menos 2 lambda. E esse termo não depende de y, então a derivada vai ser zero. Então, a derivada em relação a lambda. Não depende de lambda, então a derivada é zero. Depende de lambda, então a derivada é menos x. Depende de lambda, a derivada é menos 2y. E aqui a derivada é 15. Vacilo aqui. A menos 2y, né, no caso. Tá. Aí a gente pega as derivadas parciais igual a zero e resolve esse sistema, né? Um sistema, 3 equações, 3 variáveis, então é possível aí é possível resolver, tá? No caso aqui, com o lambda aparece nas duas equações aqui, esses termos são bem parecidos, né? Eu vou isolar o lambda aqui na primeira e na segunda equação. Então, vamos ficar com passar o lambda para o outro lado. E vai ficar aí eu vou fazer o seguinte, passar o menos 2 lambda para o lado direito vai ficar positivo, 2 lambda. Aí o 2, que está multiplicando o lambda, vou trazer para o lado esquerdo, dividindo. Vai ficar assim. Aí, como esses dois termos é igual a lambda, consequentemente, eles são iguais, né? Então, x elevado a menos
meio vezes y elevado a meio é igual x elevado a meio elevado a menos meio sobre 2. Vou passar o 2 multiplicando. Continuar aqui embaixo. Vai ficar 2x menos meio y elevado a meio. 2y multiplicando. Igual ao lado de cá. Elevado a meio, y elevado a menos meio. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou deixar o x e os y perto, né? Vou pegar esse meio aqui que está multiplicando, o lado esquerdo eu vou passar dividindo. E vou fazer uma coisa com o y. Esse está multiplicando do lado de cá, eu vou trazer dividindo o lado esquerdo. Vai ficar 2y elevado a meio sobre esse y vem para cá dividindo. Igual, o mesmo raciocínio do lado direito. Sobre esse x vem para cá. Aí eu vou usar divisão de potências de mesma base. A base, no caso, seria o y aqui. Conserva a base, subtrai os expoentes. O expoente de cima menos o expoente de baixo. Mesma coisa eu vou fazer do lado direito. Conserva a base, subtrai expoente. Então fica 2y, aí aqui menos menos vai dar mais, então fica meio mais meio que vai dar 1. Então 2y elevado a 1. Então y, né? Mesma coisa que vai acontecer com x. Então 2y igual a x. Cheguei nessa relação mais simples aí. O que eu vou fazer? Vou usar essa relação na terceira equação que a gente não usou ainda, né? Que é que tem a derivada do relação a lambda. Vou substituir isso aqui. Aí vai ficar menos. Aí eu vou trocar o x por 2y. Menos 2y mais 15 igual a 0. Então, menos 2y menos 4y. Passo 15 para o lado direito. Y menos 4 está multiplicando, passa dividindo. Menos com menos vai dar mais. Então, 15 sobre 4. A gente usa essa relação aqui para descobrir o x. X é 2y. Então, 2 vezes 15 quartos. Simplifica aqui. 15 sobre 2. A gente já tem aí o ponto crítico, né? Que seria 15 sobre 2 para o x e 15 sobre 4 para y. A gente pode descobrir o lambda também, né? O lambda, a gente pode usar uma dessas relações aqui que o lambda está isolado, né? Vamos usar essa aqui. Então, fazer o seguinte, antes de mais nada, vou juntar esses termos aqui, vai ficar y elevado a meio, passa o x para baixo, fica x elevado a meio positivo. Aí, como os expoentes são iguais, posso juntar em uma potência só. Agora eu vou trocar os valores. Fica y, no caso 15 sobre 4, sobre x, que é 15 sobre 2. Cada meio. Aí vou fazer divisão aqui das frações. Então, divisão de fração mantém a primeira
e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre 15 elevado a meio. Então, corto 15 aqui. Eu poderia simplificar aqui, mas por causa da raiz não vou simplificar não. Então vai ficar 2 sobre 4 elevado a meio. Só que meio, né? É como se fosse, vou trocar já de uma vez para ficar repetindo. Meio é 1 sobre 2. Então, o expoente fracionário a gente transforma, no caso especificamente em meio, a gente transforma em raiz quadrada. Raiz quadrada de fração, a gente tira a raiz separadamente. Raiz do numerador não tem, e raiz do 4 é 2. Então, tá aí o nosso lambda, tá? Então a gente tem a nossa solução completa aí, x, y e lambda. Agora a gente vai calcular vai montar a matriz hessiana para classificar o ponto. Ele vai ser máximo ou mínimo. A matriz hessiana tem esse formato aqui, ó. Lá vai essa imagem desconfigurar. Então, tá aqui nossa matriz hessiana. Então, preciso calcular as derivadas parciais da nossa restrição G e as segundas derivadas da função lagrangiana. Então, vamos trazer as funções para cá, né? Bom, aqui, ó. Aqui, eu já vou pegar aqui, aproveitar as derivadas parciais. As primeiras, né, já foram feitas, né, em relação a x e y. E a função g, né, vou pegar aqui, vai ser pegar aqui, não copiou. Deixa eu copiar lá em cima. Vai ficar função g x y x mais 2y. Vou trazer esse cara lá para baixo. A gente vai fazer todo o processo aqui. Vou deixar aqui lado a lado desses caras. Então a gente vai tirar nossos derivados. Então, vamos lá. Gx, derivada disso em relação de g em relação a x. Bom, derivada de x vai ser 1. Aqui não depende de x, vai ser 0. Derivada em relação a y. Não depende de x, o x então vai ser 0 e aqui vai ser 2. Pronto. Lx, deriva de novo em relação a x, o Lx. Então, o meio, essa parte aqui é constante, porque não depende de x, então o meio desce, menos meio, diminui 1 aqui no expoente. Então, x elevado a menos 1 meio, vezes y0,5. Lambda não depende de x, então a derivada é 0. Lx. Lx. Não, vamos fazer o Ly. Mesmo raciocínio aqui. X é constante, então deriva só esse termo aqui. O menos meio vai descer. A menos meio. X, que é constante, vezes y. Diminui 1. A menos 1,5. Não depende de y, vai ser 0. Então, Lx, y. Então, pega a derivada em relação a x e deriva em relação a y. Pega aqui, ó. Então, x vai ser constante. Desce o meio.
Vai ficar a constante repete, que é o x elevado a menos meio, e y 0,5 aqui. Diminui 1, no caso, então fica menos 0,5. Não depende de y, vai ser 0. Então, derivei aqui em relação a y. Então, o x vai ser constante, repetir aqui. E deriva isso aqui. Desce o expoente, multiplicando, e diminui 1 o expoente original. Então, é menos meio. Certo. Agora, organiza a matriz hessiana. Nesse caso, é hessiana orlada que a gente fala, porque é específico aqui por método de Lagrange aí, com uma restrição. Facilitar a nossa vida aí. Então, 0 gx, que é 2, gy, que, perdão, gx, que é 1, gy é 2, x é 1, y é 2, lxx é esse cara aqui, 5, x elevado a menos 1,5, y elevado a 0,5, lxy 0,5, x elevado a menos meio, y elevado a menos 0,5. lyx, que vai ser igual a lxy, esse 0,5, x elevado a menos meio, y elevado a menos meio. E ly menos 0,5, x 0,5, y elevado a menos 1,5. Pronto. Então essa é a nossa matriz hessiana. Aí o que a gente faz? A gente precisa calcular o determinante dela. Como é que funciona? A gente tem três situações aqui. De acordo com o determinante, a gente vai classificar o ponto como máximo local, mínimo local, ou se der zero, inconclusivo. Tem que testar de outra maneira. Então, no caso aqui, vamos ver, para calcular o determinante dessa matriz 3×3, o que a gente pode fazer? Vou pegar aqui, ó. Copiar aqui. Determinante de matriz 3×3, eu vou usar aquela forma que você copia, né, as duas primeiras colunas do lado aqui das últimas duas. Aí a gente faz aquelas multiplicações cruzadas aqui. A gente faz esse, multiplica esses três, esses três. Aí depois o outro cruzado aqui, as matrizes secundárias aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, determinante da matriz hessiana vai ser, esse primeiro vai dar zero, essa primeira linha, por causa do zero aqui, os três multiplicam, né? Esses três termos, mas tem um zero aqui. 1 vezes esse termo vezes 2, então 0,5 x menos 0,5 y menos 0,5 vezes 2, tá? Esses três. Agora, mais 2 vezes 1 vezes esse termo. 2, né? Vamos adiantar. 2 vezes 1 vezes esse meio aqui. Então, 2 vezes meio vai dar 1. Então, só vai ficar o x menos 0,5 y menos 0,5. Bom, aqui as diagonais secundárias tem que adicionar um menos, né? Multiplicar por menos 1. Então aqui é o 2, menos meio e 2. Destacar esse menos aqui.
com o menos da fórmula de fazer, vai ficar mais, né? Porque já tem o menos aqui. 2 vezes meio vai dar 1. Com esse 2 aqui, fica 2. Então, 2 elevado a menos 1,5 y elevado a 0,5. E esse termo aqui vai dar 0, porque tem o 0 aqui. E tem esse último termo aqui. Bom, de novo eu tenho menos aqui. Só esse menos. Com o menos da fórmula vai ficar mais. Só tem 1, né? 1, 1. Então fica meio mesmo. X elevado a 0,5. Y elevado a menos 1,5. Ok. Bom. Agora a gente tem que calcular isso aqui, né? Bom, esse termo aqui, o primeiro eu já não fiz, né? A multiplicação, né? Então, 2 vezes meio, né? Já vou trocar aqui, para não ter que ficar repetindo. Vai dar 1, né? Eu vou deixar já. Que foi essa segunda linha aqui que deu diferente de 0, né? O 2 vezes esse meio aqui vai dar 1. Bom, a gente tem então esse termo aqui, tem o mesmo expoente, então eles são semelhantes, né? X é 2 vezes x menos meio, y menos meio. Aí, esses termos aqui já não tem muito o que fazer, né? São diferentes. Vamos só repetir eles. Agora é fazer a conta, né? Bom, aqui, vamos lá. Primeiramente, x e o y estão na mesma base, estão no mesmo expoente, posso juntar em uma coisa só. Então fica x, y elevado a menos meio. Mais 2 vezes y elevado a meio, traz o x para baixo, e x elevado a 1,5, mais, vou fazer a mesma coisa aqui, meio vezes x elevado a meio sobre y elevado a 1,5. Pronto. Trazer esse expoente para baixo para ficar positivo, x, y elevado a meio. Certo. Aí eu vou transformar aqui. Y elevado a 1 sobre 2. X elevado a 3 sobre 2, né? Para transformar em fração. Meio vezes x elevado a meio. Y elevado a 3 sobre 2 também. Vamos pegar os valores de x e y aqui. Quanto que deu mesmo? X 15 sobre 2 e y 15 quartos. Cara, esses caras aqui. Aí eu vou fazer a troca aqui daqui a pouco. Bom, aqui fica 2 sobre... Aí já transforma, né? Esse aqui fica meio, então fica raiz, né? XY mais 2 vezes raiz de y sobre... fica raiz quadrada de x3 mais meio vezes raiz de x sobre raiz de y ao cubo, né? É isso. A gente tem que calcular isso. Bom, o que que acontece, né? A gente só precisa
falar uma coisa aqui, né? Porque a gente tem que economizar tempo se estiver fazendo uma prova. Eu preciso verificar se esse número é positivo, se determinante é positivo ou negativo. O nosso x e o nosso y é positivo. Então, esse produto vai ser positivo. A raiz vai ser positiva. Essa divisão, então, esse produto vai ser positivo. Se eu tirar a raiz de um número positivo, dá um resultado positivo. Se eu fizer a divisão aqui, vai dar positivo. Mesma coisa aqui. Se eu levar o x ao cubo, vai dar um número positivo. Raiz quadrada de número positivo vai dar positivo. Qualquer raiz que eu fizer conta aqui, né? Porque todas são raízes quadradas. Raiz quadrada sempre dá um número positivo, né? Então, todos esses números vão ser positivos. A soma, então, vai ser o quê? Maior que zero. Então, se o determinante é maior que zero, a consequência é que esse ponto, no caso aqui, que é o ponto que a gente achou, né? O x vale 15 sobre 2 e y vale 15 sobre 4, é um ponto de máximo, né? Ok? Então, a ideia é substituir, calcular esse ano aqui geral, né? Dependente x e y, depois substituir o valor que a gente está interessado, que é os pontos críticos, né? No caso, a gente achou só um. Então, no caso, ver o valor do determinante. No caso aqui deu positivo, então é um máximo. Então, vamos ver aqui. Então, a combinação de insumos, só para fechar, seria essa combinação aqui, então, que vai maximizar. Usar 15 sobre 2. Então, seria 7,5. E y seria 3,5 mais 25, 75. Beleza? Então, de insumo y. Então, assim a gente fica. Beleza?